Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Estamos gravando hoje uma palestra especial que está sendo trazida pelo Simpósio Sofia de Hermetismo desse ano, que vai estar maravilhoso, dias 15, 16 e 17 de novembro. E o Pedro Pavan é um dos expositores que vai estar levando as pedras para lá, né? Então, para quando você chegar lá, a hora que você vê a banca dele, para você saber o que comprar, como comprar, para que comprar, a gente chamou ele aqui para fazer uma palhinha e dar uma palestra sobre como usar cristais dentro da magia, né? Então, antes de eu chamar o Pedro para cá, pelo Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, tudo bem? Estou bem curioso para essa exposição do Pedro. Para mim, ele é referência em cristais, em gemas, e como a gente costuma falar, né, na chamada vida mundana, nós caminhamos sobre o solo sem necessariamente prestarmos atenção aonde pisamos. Contudo, na senda espiritual, devemos obrigatoriamente construir a nossa jornada sobre a rocha sólida, pois ela servirá de base para tudo aquilo que viermos a construir e ninguém melhor do que o Pedro Pavan para poder falar sobre essa rocha, essas gemas que a gente utiliza nos nossos rituais e no nosso altar. Do reino da bruxaria, André Correia. Cara, eu ia falar exatamente o que o Paulo falou, ele tirou todas as palavras da minha boca, ah, e achei muito tendencioso uma palestra sobre pedras e o Pedra de Afiar falar primeiro. Então eu só vim falar que o Pedro é fera no assunto e vamos assistir e aprender que vai ser muito legal. Aí, nosso palestrante de hoje, Pedro Pavan, ele já é daqui do Boteco, né? Então, eu não preciso nem apresentar o cara, porque se você não viu as palestras dele, você dá pausa, aí volta, assiste as outras entrevistas dele e depois retorna para esse vídeo, né? Seja muito bem-vindo de novo, Pedro, que você já é daqui do Boteco, né? Salve, salve, galera. Boa noite. Boa noite a todos. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. A ideia do bate-papo de hoje surgiu totalmente inesperadamente. Eu estava assistindo uma aula maravilhosa da Pri sobre os quatro elementos. E aí tem toda a abordagem lá do elemento terra no curso. E eu falei, cara, isso é muito bom. Vamos puxar uns assuntos dali, vamos trocar umas ideias e tudo mais. Falei com ela, ela falou, bora lá, e estamos aqui então, vamos nessa. Maravilhoso. Pode ligar teu PowerPoint, aqui a casa é sua. Bora lá. Tan, tan, tan. Apareceu aí? Ótimo. Bom, então antes de começar, eu tenho um agradecimento especial aqui para fazer para a Julai, minha parceira, minha esposa, companheira aqui, que hoje eu passei a manhã inteira fazendo os slides bonitinho, e aquela coisa que não é habitual para mim, eu só dou play e saio falando como um bom geminiano. E aí ela, como uma boa capricorniana, falou: Posso dar uma olhada nos seus slides? Eu falei: Pode. E ela criou essa obra de arte maravilhosa que vocês vão ver a partir de agora, beleza? Então, um agradecimento especial aí. E vamos que vamos. Então, uso de cristais na magia, altares, vamos começar por aí. Então, bora lá, nos conectando com a coisa toda. Hoje a gente vai trabalhar em cima de alguns tópicos que eu separei aqui. Função do elemento terra, consciência elemental, relação evolutiva dos cristais com a humanidade, como que funciona a parada toda, uma pitadinha de geologia, o alcance que nós conseguimos ter com os cristais na magia, cristais no nosso altar, magia na prática, enfim, desdobramentos daí a gente vai conversando também. Ok? Bora lá. Bom, primeiro assunto, funções do elemento terra. Quando a gente fala sobre isso, o campo é extremamente vasto, porque cada tipo de filosofia, tradição vai entender o elemento terra como uma forma diferenciada, né? O xamanismo vai ter uma visão, a parte toda de orixás, medicina chinesa. Então, todos os povos foram tendo uma percepção de que existe aí os seus elementos, e um desses elementos é o terra. Então, longe de mim querer definir ou dizer exatamente o que que é o elemento terra. Então, a gente vai fazer um ensaio aqui dentro do que eu chamo de uma visão ou consciência cristalina, baseado, obviamente, em muitos estudos, referências, relações, mas principalmente prática e comunicação a partir dos cristais e toda essa coisa, que é o que a gente está trazendo, né? Então, bora lá. Algumas palavras poderosas
que representam essa força desse elemento terra. Também peguei algumas palavras que a Pri trouxe na apresentação dela para a gente partir daí como base. Então vamos lá. Materialização, fundamento preciso da Terra, realização, estrutura e forma. A gente vai pegar essas quatro palavras, e propositalmente eu escolhi quatro, né, para a gente representar esse quadrado, que vai se desdobrar num processo de cosmogênese vibracional e espiritual dentro da Terra, que é o que a gente vai propor trabalhar um pouquinho aqui hoje. Então vamos lá. A materialização. Pensa lá na cosmogênese. Então aqui a materialização inicia, talvez, ali naquele princípio, uma hipótese do Big Bang, que hoje a gente nem sabe de fato se já é uma teoria descartada ou ela ainda persiste, mas enfim, entendendo essa gênese, esse princípio como o Big Bang, eu vejo que existem manifestações inteligentes antes disso que orquestram o seu movimento cósmico e o Big Bang representa, dentro disso que nós estamos propondo, a materialização. Então, ali onde a gente começa uma composição talvez física de um universo que já existia num campo incompreensível para a gente, talvez até se a gente for tentar puxar alguma coisa de física quântica, a ideia da energia escura, campos e dimensões aí intangíveis e incompreendidos ainda. Então, a materialização do universo aqui, dentro desse assunto, a gente está representando a partir do Big Bang. Então, a manifestação da Terra aí na materialização do universo. A partir desse ponto, nós começamos a desenvolver um princípio de vida, um princípio de evolução, quando essa matéria começa a existir. Então, talvez num princípio sutil ainda, um campo de divindades que vão sendo formadas, espíritos, campos, corpos sutis, dimensões incompreensíveis, mas ainda é uma realização, algo que está se materializando, se realizando. Então a gente começa a falar de uma ideia de vida ou evolução, embora que ainda um pouco incompreensível ou intangível para nós, mas mesmo que sutil, no elemento terra. E aí nós chegamos à ideia da estrutura. Quando esse universo começa a se sedimentar, então dos campos mais sutis, isso vai formando matérias mais densas em diversos níveis de consciência multidimensionais, essa estrutura vai criando um princípio, esse princípio vai gerando uma sistematização. E uma vez que a gente tem um sistema definido, a gente pode falar aqui que começam a surgir caminhos. Caminho desde o fluxo da energia sutil que se materializa, e até mesmo o caminho inverso da matéria mais densa que vai subir. Então, a estrutura do caminho evolutivo, a estrutura para um caminho espiritual. Então, estou puxando essa sardinha desses atributos aqui para a Terra, embora a gente compreenda que todos esses princípios que a gente está conversando e vai conversar, eles interagem, obviamente, com outros elementos também. E uma vez que essa estrutura, então, começa a ser formada, a gente chega na forma de fato. E aí é a existência, a evolução como existência. Então aqui eu estou pensando em algo definido, um ser humano no planeta Terra, uma árvore, um gafanhoto, um cristal. Então, uma vez que essa forma está estabelecida, estabilizada, existe um princípio de existência. Então, antes de existir algo que evolui, que se movimenta no infinito do processo, houveram centenas de processos que foram acontecendo anteriormente para lapidar e organizar essa forma para que ela pudesse existir. E a gente pode pensar a própria forma física do planeta Terra. Quantos processos geológicos ela não vai acontecendo, né? Desde poeira cósmica, que surge da explosão de estrelas massivas, quando elas chegam no seu fim, que liberam os elementos químicos que a gente conhece da tabela periódica, e isso em algum momento vai se aglutinando. Esse aglutinar com o movimento do universo vai ampliando esse aglutinar de matéria, essa matéria vai criando corpo, quanto mais corpo, maior a massa, e assim esses elementos vão se formando, em determinadas condições de temperatura, pressão e tudo mais, isso vai se formando a rocha cósmica. Então a gente entende que para a formação da estrutura existe em si um processo evolutivo, um processo de desenvolvimento. E aí dessa rocha primordial tudo foi se transformando, evoluindo, existindo em etapas até se aprimorar, até a gente chegar aqui como ser humano, até a gente ter toda a divisão aí dentro do que a gente chama de reino mineral, todos os tipos de minerais que a gente vai conversando aos pouquinhos aí. Então aqui só para a gente ter uma macrovisão da função cósmica que é o existencial de um elemento terra
participando da precipitação da consciência divina até chegar aqui. A partir daqui, dessa materialização, realização, estrutura e forma, eu criei um diagrama. Temos aqui, ó, quando a gente pensa, por exemplo, um logos de consciência ou algo existencial, emanando o seu feixe de vida. E aqui vai conectar, vai irradiar essa essência consciencial aqui no ser humano. Então, aqui só trazendo uma visão gráfica aqui do que a gente conversou lá. Então, o princípio de materialização lá em cima, ó, a estrutura, quando a gente fala de estrutura, um caminho evolutivo, talvez aqui ó, a ideia de alma, o espírito, algo que eu tenho aqui, em algumas traduções vai falar, vou lapidando a minha alma, até a ideia de uma reencarnação, em que eu vou passando por processos de lapidação até atingir o quê? Algo, um eu superior, um eu sou, um eu consciente, uma ascensão divina, iluminação, qualquer coisa do gênero, um corpo, um Atma, enfim, linguagens distintas, mas eu creio que estão falando de processos semelhantes. E aqui a forma é o próprio ser humano. Então, a partir dessa forma, eu consigo transitar a partir da estrutura do ser mais denso ao ser mais sutil que eu sou como um todo. Então, o processo de materialização do universo nos traz para esse lugar aqui. A partir daí, a gente entra num assunto que eu destaquei aqui como consciência elemental. Então, bora lá. Primeiro, aqui, ó, três formas de manifestação primordial. As três primeiras esferas, Keter, Chokhmah, Binah. Então, partindo aqui dessa ideia que é aquele algo sutil que vai se densificando com o processo da sua existência, existe uma parte do estudo chamado portas ou portões de Binah, que descreve um processo de precipitação e criação dos elementos da vida e tudo isso. Então, inspirado nessa ideia, eu vou trazer aqui para vocês. Então, existe uma ideia de que o número um, ou um primeiro princípio, é o primeiro reino, o reino mineral. E ele teria aqui uma jornada de evolução do um, algo mais simples e primitivo, até o 10, que seria o mineral mais pleno. Então a gente poderia pensar, sei lá, num ciclo de carbono, a gente pensa o carbono mais simples, tipo o carvão, uma coisa mais simples, o grafite, até chegar no 10, um diamante, a lapidação máxima, o ápice da evolução do reino mineral. A partir desse desdobramento de consciência, a gente vai entrando, quando completa o processo evolutivo do reino mineral na estrutura criacional, a gente abre para o próximo campo, que seria o reino vegetal. E a gente tem toda uma transição da energia do 11 até o 20 aqui no reino vegetal, porque tudo que é matéria estrutural que vai dentro do vegetal, ele vem de algum lugar. Então, esse reino mineral é a primeira etapa que dá forma a tudo que vem subsequentemente. Então, o vegetal, ele é uma continuação dentro dessa perspectiva daquilo que iniciou lá como jornada evolutiva mineral. Quando esse vegetal atinge seu ápice, ele vai ali vir a consciência animal. E o animal também, toda a parte ossatura, toda a estrutura física, orgânica do animal, ele parte do princípio mineral que foi construído aqui. Mais simples a gente entender o próprio, sei lá, o cálcio dos ossos. Então, é uma estrutura que vem se desenvolvendo a partir do reino mineral. E assim seguimos, até chegar aqui no campo hominal. E aqui o número 40, né, bastante representativo, a ideia dos 40 dias de peregrinação, 40 dias na montanha, 40, representando aqui a busca completa do ser humano, né? Que também recebeu as etapas evolutivas de todos esses reinos anteriores. E aí nós seguimos aí a consciência angelical, semideus, enfim, e a ideia de uma consciência divina. Então, quando a gente parte dessa perspectiva, e aqui eu estou pegando um pouco também da teosofia para trazer essa percepção, existe todo um sistema evolutivo. Aqui a ideia do próprio setenário, né? Os 10, a gente pode pensar na numerologia, a gente pode pensar as esferas da árvore da vida, trabalhando nas frequências de 10 como proposta de evolução e tudo isso que a gente já conhece e estuda aqui, né? Então, isso aqui seria um decaimento da energia da consciência. O que é importante a gente ver por aqui? É que a partir do reino mineral, ele cria a base para a sustentação de todos os outros processos, mesmo que os processos se tornem independentes e aparentemente desconexos da energia mineral. Por exemplo, eu acho bastante abstrato a gente entender o que seria uma energia divina, semidivina, até mesmo angelical,
no parâmetro Terra, né? O que seria o mineral que compõe esses seres ou essa força. Então, parece abstrato, mas aqui dentro dessa perspectiva existe todo um sistema evolutivo. Continuando aqui na consciência elemental, existe um fluxo muito poderoso quando a gente vai olhar para os cristais, que é o seguinte. A gente tem o solzinho aqui representando a consciência lá, o logo solar, um princípio de consciência, algo que emana, uma fonte criacional, algo do gênero. E aí nós temos pela estrutura aqui um fluxo de consciência. Então, algo que surge dessa essência e se manifesta polarizando. E aqui essa essência entra no próprio cristal, gerando aí a ideia da consciência mineral, ok? Então, todo um decaimento da energia, que é o que nós estávamos falando lá de trás até aqui. Esse slide aqui ele é importante porque ele vai mostrar para a gente aqui, ó. Quando eu entendo, então, que eu tenho um princípio divino, esse princípio divino irradiado ou materializado na forma de um cristal, quando eu compreendo isso e toda uma jornada evolutiva, eu consigo desdobrar o entendimento de que esse cristal, ou os cristais em geral, minerais, eles têm a sua conexão, sua representatividade nos quatro elementos: terra, água, fogo e ar. Ok? Então, a partir desse princípio divino, esse cristal, ou um cristal, um mineral, ele consegue ter uma interação com algum reino específico. Por vezes, ele vai transitar entre alguns reinos, e existem, dentro do meu conhecimento, só duas pedras que carregam dentro de si uma essência de conexão simultaneamente com os quatro reinos. Uma delas é chamada de Vulfenita, Vulfenita com W, que é o cristal que conecta os quatro elementos de forma muito poderosa, e tem um outro que é o quartzo elestial. Só que é um elestial específico, que é um elestial anidro, que é um cristal que ele, enfim, a terra do próprio cristal, ele é transparente, trazendo a força do ar. Ele tem chamuscados pretos nele do processo de queima natural que ocorre, então ele tem uns pontinhos pretejados dentro e água dentro desse cristal. Então são os quatro elementos dentro do cristal. Então são esses dois tipos de cristais que têm uma consciência de conexão com todos. E aí cada um a gente vai entendendo o que pode se comunicar com um reino específico, tá? Tudo isso daqui é introdução para lá na frente, quando a gente falar pega essa hematita e bota lá no pé de Marte, a gente vai entender da onde que vai vindo essa história, esse fluxo. Partindo dessa ideia, então, de que o cristal é uma consciência elemental, qual que é, então, o processo evolutivo cristais de humanidade? Como é que funciona essa parada? A grande chave aqui é o seguinte: quando eu entendo que o cristal, ele possui dentro dele uma centelha divina, o cristal é uma manifestação dessa centelha, partindo do que nós estamos assumindo aqui, que o logo solar irradia e se materializa a partir do cristal. Então, assumindo essa realidade, como que funciona? É que eu pus três exemplos: turquesa natural, cornalina natural e um quartzo fumê. Quando a gente vai olhar então para o mineral em si, eu vou entender que cada um deles tem aí funções específicas. Então, a turquesa, os próprios índios norte-americanos, nossos ancestrais, já viam e enxergavam na turquesa como uma pedra da paz, uma pedra da paz interior. Então, quando a gente pensa isso, olhando por esse plano de consciência, não função, eu vou entender que então quando eu trabalho com uma turquesa, exemplo uma aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês na câmera, quando eu pego uma turquesa para eu trabalhar com ela, eu consigo, ao acessar o cristal, tocar naquela essência divina que existe dentro dele. Então, no todo da divindade, Deus ou algo do gênero, existe o princípio chamado paz. E o cristal é a materialização dessa paz. Então, quando eu consigo tocar e acessar essa chave, esse código dentro do cristal, o cristal reverbera no meu campo. E aí a gente vai entender essa reverberação e a função de tudo isso nos próximos slides. Mas eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente ver. A própria cornalina, que é uma pedra que vai falar poderosamente da criatividade. É o fumezinho aqui sobre estrutura. E quando eu estava fazendo essas pedras, eu notei que elas têm cores muito predominantes, né? Então, quando a gente observa que, sei lá, aqui, ó, o fumê, se a gente for observar, esse tom escuro, ele vai puxar até, se a gente for abstrair uma ideia do fumê, ideia do preto, nos lembra Biná.
na árvore da vida. E é um momento de estruturação na força de Saturno. Então, olha como o espectro cromático, eletromagnético, também pode entrar aqui num lance ressonante dentro do assunto. Aqui, sei lá, o laranjinha lá pela cabala hermética vai falar de Rod, né? E tem um aspecto de criatividade. Quando a gente se inunda com aquela força, a nossa mente consegue vislumbrar coisas que vão além e eu tenho um processo criativo que acontece. E, e o azul aqui, né, na esfera de Júpiter, excede quando aquilo me inunda da força expansiva de Júpiter, talvez eu encontre algum ponto de paz interior ali, né? Então, quando a gente pensa no espectro cromático dos cristais, embora seja um assunto tabu, que a gente pode deixar lá para o final para a gente trocar uma ideia sobre isso, existem correlações que vão acontecendo. Mas o importante da gente entender nesse slide que eu quis transmitir é, cada cristal ele representa um princípio da divindade. É isso. Então, a divindade multifacetada dentro do nosso universo, como realidade do plano mineral. Então, resumão aqui, ó. Função do reino mineral: dar estrutura e base para um processo evolutivo. A própria palavra da terra é estrutura, né? Onde eu estruturo, sedimento, enraizo. Cada cristal ajuda o ser humano a recordar as fases do divino que já existem, já são naturais em si. Então, a turquesa não vai me trazer paz. Ela vai ensinar o meu ser a lembrar que existe a paz dentro de mim. Eu sou essa divindade, eu sou essa árvore da vida, eu sou essa turquesa. Então, esse é o grande ponto do consciencial quando a gente trabalha com cristais no, na consciência. Eu acho que vou chamar, uso a palavra na consciência. Não é essa pedra serve para isso. Não é uma ferramenta. Ela não vai me trazer, não vai me tocar em algo que eu não tenho, eu não consiga movimentar em mim. Ela ajuda um processo interno de despertamento. Essa, para mim, é uma chave que muda o jogo. E tudo já é. Então, quando eu estou tocando aquele cristal, é esse sentido de aquilo já existe dentro de mim. Como que eu vou despertar, recordar, identificar, acessar, curar, né? Por que não curar essa potência dentro de mim? Então, para mim, é muito forte essa relação que existe de evolução entre o reino mineral e o ser humano. Qual que é a função? É da sustentação base para todo o processo evolutivo. Cada molécula do nosso corpo que tem ali um componente mineral é uma parte da divindade que está sedimentado ali. Quando eu acesso o meu ser nessa ótica, eu consigo me aproximar um passo do entendimento do que é a divindade que existe dentro de mim. E como que funciona essa parada, então? Oxê, tá, como que funciona essa parada, né? Até aqui parece muito legal, mas como é que funciona isso? Tá, o que é um cristal? Isso aqui é um cristal, gente. É um monte de átomos, um monte de bolinhas se mexendo dentro de uma nanopartículas aí, átomos, elétrons, prótons, piriri. Qual que é a diferença? Que quando a gente pega um cristal, ele é um monte de partículas. E essas partículas, ao vibrarem naturalmente, elas geram um campo de energia. Então, isso é um cristal, um monte de átomos. Esses átomos se organizam, formam moléculas, e isso é um cristal. E por si só, essa agitação, seja da eletrosfera, seja do atrito entre eles, isso gera um campo energético. Quando nós entramos em sintonia com esse campo energético, o ser humano também tem um campo. E aí os nossos campos se cruzam. E aí eu posso ser beneficiado de alguma forma dessa troca. Eu pus bem assim para criar esse campo que é o seguinte: o que é do cristal permanece no cristal. O que é meu permanece em mim. Só que existe um campo de troca. Nossos centros de força, nossos chakras vão absorver essa informação que aquele campo do cristal emana, e assim nós vamos trocando. Então eu posso ser tocado por essa consciência cristalina, por essa dimensão consciencial do cristal, que vai ajudar a despertar em mim aquilo que ele também é. Por que que tudo isso é possível, então? A gente viu como uma estrutura molecular organizada. Composição harmônica do cristal que nos permite isso. E eu vou trazer um exemplo aqui muito bacana. Quando a gente pega o quartzo, geralmente ele é óxido de silício, SiO4, composição base. E a molécula dele, como é que se estrutura? É aqui, é um silício, e nós temos 4 oxigênios. Conseguem abstrair uma forma geométrica que começa a aparecer aqui para nós?
Eu vou ajudar. Olha lá, olha isso. Quando eu pego a molécula do quartzo, que é o quartzo normalzão, a ponta de quartzo e tal, nós temos essa formação. As moléculas se organizam, os átomos se organizam de uma forma a gerar uma estrutura cristalina. No caso aqui, é piramidal. Quando eu pego outro quartzo, quer dizer, outro quartzo não, outra molécula, eu vou formando aqui uma cadeia de geometrias harmônicas. E esse é o grande tchan do cristal. Quando eu pego um mineral, o mineral ele é um conjunto de átomos e moléculas organizados de forma naturalmente harmônica. Então, quando eu pego um cristal cheio de ferro e trabalho com isso na minha meditação, trabalho num campo energético e tudo mais, eu estou recebendo uma informação de um campo natural harmônico de ferro. Quando eu pego um cristal na base de enxofre, estou pegando um cristal e trabalhando com uma composição harmônica daquele enxofre. Diferente de quando a gente vai mexer o caldeirão lá no sentido de uma indústria ou alguma coisa, que nem o Paulo falou, né? Tudo tem cristais para todo lado, né? A nossa parede aqui, o tijolo, é feito de uma parada chamada metacauline de baixa condutividade térmica. É um monte de átomos, moléculas ali compondo. E será que tem uma informação ali? Com certeza tem uma informação ali. Você vai num lugar que tem muito quartzo no chão, você vai num lugar que tem muito minério de ferro no chão, você vai para um lugar que tem muito, a gente vai nas cavernas lá no Petar, que a gente vai sempre, tem muito rocha sedimentar ali, é tudo calcita basicamente. Então tudo isso impacta muito intensamente o nosso ambiente. Então tudo isso está reverberando, estamos sendo influenciados por essa dimensão, a dimensão cristalina. Então, desde a micropartícula até o macro. Eu lembro lá no bate-papo com a Pri, que o pessoal tava. Ah, mas. Então é a forma, eu tenho que pegar um cristal e usar ele como pirâmide? Não, não, a gente não está falando da forma física dele. Nesse momento, nós estamos falando do arranjo molecular. Esse arranjo molecular, por si só, ele tem uma geometria sagrada, que é chamado de eixo cristalino ou eixo cristalográfico. A matriz cristalina ou o DNA, é o DNA do cristal. E a partir desse eixo cristalográfico que vai ter uma orientação de crescimento do cristal. Por isso que um nasce para cima, um nasce para um lado, um nasce torto, um nasce com floquinhos, outro nasce curvo, um opaco, um transparente. Então toda essa alquimia faz parte disso aqui, do eixo cristalográfico, é o DNA do cristal. Quando a gente entende isso daqui, a gente já compreende que lapidação de cristais pode ser uma coisa perigosa. Porque quando eu compreendo que o cristal tem um eixo natural, concordo que quando a gente olha para uma pirâmide, o fluxo energético está se irradiando para cima. Essa ponta, ela é o catalisador de toda essa experiência. Quando a gente olha para isso daqui, o... existe um sentido natural que a energia flui da base para a ponta. Imagina que eu pego um bloco quadrado aqui de rocha e corto ele para baixo. Concorda que eu estou, pela energia de forma que eu estou imprimindo na lapidação, eu estou gerando um movimento pela forma, só que aquele movimento vai contrário ao estado harmônico do cristal. A natureza está entrando em conflito. Eu faço uma lapidação que não respeita o eixo cristalino. Aí eu deixo sempre essa interrogação: o quanto vale a pena a gente trabalhar com lapidações, embora isso seja extremamente comum hoje em dia. Então, não sei se é bom, não sei se é ruim, cada um tem que fazer as suas práticas, as suas conexões. O meu trabalho aqui é deixar essa pulga atrás da orelha. O que é natural já tem a perfeição ali. Se a gente aprende a trabalhar com isso daqui, não tem uma composição de cristais ou um cristal bem ancorado que não faça a magia que tem que fazer, sabe? Enfim, essa parte aqui é essencial, que é o DNA cristalino. E daqui surge todas as composições e geometrias. Até mesmo quando a gente vai pegar nas plantas que formam geometrias, o caramujo que vai formar lá o putz, esqueci o. Como é que chama? O Fibonacci, todas as permutações da criação, tudo mais parte do quê? Da geometria que foi estudada e preparada no plano cósmico a partir dos cristais, que é a primeira materialização e manifestação da coisa toda. Então, daqui parte a ideia de tudo que a gente estuda depois como geometria sagrada. E para mim, eu acho que o mais interessante disso é que ninguém sabia disso, nenhum dos magos, mestres, bruxas, ninguém sabia disso.
até o momento que foi descoberto os microscópios de tunelamento nuclear, que você consegue ter uma micrografia e você consegue ver de fato a composição da molécula. E depois, então, foi comprovado toda essa estrutura geométrica dentro dos cristais. Então, é muito legal como todas as traduções foram inspiradas por isso, as geometrias e afins como formas que eram observadas na natureza, ok, mas existia um fundamento por trás daquela energia de forma que estava dentro do processo molecular. Então, olha como, para mim, eu acho isso fantástico, fantástico, fantástico. Posto isso, a gente precisa considerar quando a gente vai escolher nosso cristal para comprar ou para a gente usar na magia ou algo do gênero. Então, o primeiro ponto que eu consideraria, essa matriz divina, a geometria desse cristal natural, o eixo cristalino, formas naturais e a própria estrutura molecular. Não é muito fácil a gente saber disso. Tem um site perfeito que é o Mindat. Eu vou deixar ele como referência ali na frente, no slide lá na frente, e é ótimo para a gente pesquisar toda essa parte geométrica, molecular das pedras, as rochas, a origem, tudo isso o lugar para pesquisar as coisas. Enfim, então eu levarei em conta esse sistema natural. Por quê, em primeiro lugar, esse? Porque é algo que foi criado pela divindade, independente do que eu acho, do que eu penso, do que eu pus a mão, do que eu fiz, do que eu mexi, é a essência dele, já está lá pronta, ok? Depois a gente vai pensar aqui, ó, função, vibração, para que que serve, qual é a cor desse cristal, vou buscar referências, vou ler em algum lugar, qual a experiência que eu tive com ele e tal, tudo isso é essencial, óbvio que sim. Mas fica num segundo momento. E aí, um terceiro momento é olhar para a própria natureza, onde eu busquei aquele local, aquele cristal, o local de extração. Exemplo, eu pego uma rocha do rio. Então, independente daquilo ser uma rocha vulcânica, por exemplo, aquilo lá já tem uma força de água muito poderosa carregada nele. Será que eu não posso pegar aquela pedra para fazer um axé de água, uma magia de água? Super pode. Aí a gente vai dentro de uma caverna, você encontra uma estrutura chamada diabase. São rochas vulcânicas que ficam lá, petrificadas, porque ela não é tão mole quanto o calcário, então a água vem, cava a caverna, e de repente você chega lá, tem uma bola preta assim, basicamente lava vulcânica fossilizada que está lá no meio da caverna. Então, quando a gente observa da onde está vindo esse cristal, essa pedra, essa rocha, enfim, ela tem uma informação natural. Imagina, eu peguei uma pedra do pé de uma árvore. Pô, qual é aquela árvore? Qual é a influência que aquela energia está ali girando em cima do meu cristal, da minha pedra, da minha rocha, tá? Então aqui é um lugar mais empírico, independente de eu saber entender qualquer coisa, aqui vem um lugar de sensibilidade. A morfologia dessa pedra. Então, de repente, eu vou encontrar uma pedra que foi esculpida de alguma forma que lembra, sei lá, uma vulva, que lembra uma espada, que lembra um falo. Então, também é considerado isso na hora que a gente for escolher nossos cristais, a forma que como a gente encontra eles na natureza. E a Pri falou bastante também sobre os tipos de rocha. Então, isso também vale ser considerado se eu consigo acesso a essa informação. Do tipo, a minha rocha ela é metamórfica, ela é vulcânica, sedimentar. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, mas só para citar aqui. E aqui eu vou mostrar um exemplo bem bacana. Não sei se vocês conseguem ver aqui na janelinha. Olha essa pedra. Olha que interessante. Isso daqui é o formato natural. Olha isso. É chamado de cetro de poder. Nasceu assim. Olha que coisa curiosa. É como se fosse um corpo de quartzo normal, só que na ponta virou esse cogumelinho aqui. Ó, aqui a gente consegue perceber, ó, os sedimentos, camadas e sedimentos que foram se acumulando e formou-se esse topo, esse chapeuzinho aqui. Quando a gente observa isso, olha como é uma forma natural fálica. Né? Então, eles poderiam utilizar magicamente, energeticamente, com alguma função atribuída a isso, independente disso ter uma força vibracional para isso ou não, independente de eu saber qual que é a geometria desse cristal, mas olha como a energia natural dele nos imprime alguma coisa. E eu acho isso muito bonito a gente refletir sobre, porque quando a gente pensa na forma, aquilo que eu estou vendo, a gente pode abstrair como uma ideia de símbolo. Quando eu olho para isso, eu vejo um símbolo, por exemplo, eu vejo um falo. Tanto que esse é o meu cristal consagrado ali e ancorado no meu altar como um cristal que representa a força do masculino, masculino sagrado em mim.
Independente de qualquer característica, quando eu olho para isso, eu vejo como o símbolo. E o símbolo é aquilo que me leva ao acesso de alguma coisa. Então, independente daquilo que é considerado, o símbolo me permite transitar, transitar a partir daquilo. Então, a forma também pode nos remeter a símbolos. E existe até um tipo de quartzo mestre chamado templo dévico, que é quando você pega um cristal, você olha e fala: Nossa, eu estou vendo aqui dentro, é uma caveira, é um golfinho, é uma borboleta com antenas. Então, quando você percebe formas vivas ou cristalizadas ali dentro, é chamado templo dévico. É verdade? Existe uma borboleta que multidimensionalmente foi entalhada dentro do seu cristal? Porra, óbvio que não. Mas a pessoa está vendo aquilo, então aquilo serve como uma chave de portal para a pessoa. Então, simbolicamente, né, isso se considera também quando a gente vai praticar nossa magia usando os cristais e o elemento terra. Então, aqui 3 pontos a serem considerados na escolha dos cristais, nesse nível que a gente está falando, de magia, de práticas mágicas e tudo mais. Ok? Bom, uma pitadinha de geologia, só para contextualizar a gente. Habitualmente existem 3 tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos lá. Magmática, como a gente pode presumir, ela vem de origem do magma. Então, é uma movimentação que a crosta terrestre faz que vai expelindo a camada de magma que fica aqui, que é expelida na forma de vulcões, certo? Para a crosta terrestre. Então, isso aqui é lançado para fora. Então, daqui a gente vai ter uma série de minerais, né? Essas rochas vão se formar em minerais ali para frente. Um super clássico disso daí é o próprio basalto vulcânico, que é muito utilizado em fundamentos de Exu, ainda mais quando você vai pegar um Exu, uma pombagira numa força muito ígnea, a própria obsidiana, que ocorre um resfriamento muito rápido desse magma, e é um efeito chamado vitrificação, e a obsidiana, então, uma pedra poderosíssima, também usada muito forte em assentamentos de energia de esquerda, limpeza, descarrego e tudo isso. Enfim, a gente vai tendo vários minerais que vão se compondo a partir disso daqui. Então, são pedras que carregam uma força ígnea intensa, que a gente vai trabalhar eles como? Lá na frente, por exemplo, no nosso altar, pondo uma pedra dessa para instaurar o quadrante do fogo dentro das nossas práticas espirituais. De repente, eu não consigo carregar a minha estátua, não tenho onde acender vela, mas eu posso levar uma pedra ígnea para uma viagem que eu for fazer alguma coisa e estabelecer meu altar ali para minha prática, tá? Então, poderoso aqui a energia das rochas magmáticas. Rochas sedimentares. Olha que bonita essa foto aqui. Cada uma desses risquinhos aqui, ó, esse risquinho branco, vermelho, vermelho, branco, branco, vermelho, azul, azul, azulzinho, verde, não sei o que lá, branco, azul, verde, rosa, vermelho. Cada uma dessas é uma era geológica do planeta Terra. São milhões e milhões e milhões e milhões, 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 milhões de anos de decomposição de sedimentos. Então aqui é resto de matéria orgânica, fundo do mar, é a baleia que morreu, é o peixe que foi comido, é a megafauna extinta, enfim, centenas de milhares de milhões de bilhões de anos sendo sedimentado de matéria, pá, 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 pá. Que geralmente no leito dos oceanos, isso tem uma pressão imensa e essa matéria começa a ser sedimentada, 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 sedimentada. Em algum momento ocorre soerguimentos de placas tectônicas, e aí tudo isso que é sedimento e fundo do mar, de repente, se ergue, formando montanhas, cordilheiras e tudo isso. Quando a gente vai para o Petar fazer as vivências de elementos nas cavernas, ali fica muito evidente. Todo lugar que a gente vai lá, que é o Vale do Ribeira, é um lugar que aconteceu isso. Ali era o fundo do mar, leito do mar, né? Depósito de sedimentos milhões de anos. Teve um surgimento de placas, talvez ali na ocasião da Pangeia, quando você tem a separação ali, as cordilheiras vão se estruturando, o resultado foi o Vale do Ribeira. E é aquele vale com a chuva levemente ácida que vai caindo tudo mais, e aí a chuva ricamente ácida depois, né, que cresce vegetação, a vegetação vai caindo, cria matéria orgânica, essa matéria orgânica vai se decompondo, adentrando os sulcos, porque se a gente observa aqui, ó, a rocha sedimentar, ela é toda porosa, e essa água vai entrando, adentrando, 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 e vai esculpindo as cavernas, por exemplo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, aqui é o depósito de sedimentos. Basicamente, quando a gente entra numa caverna, a gente entra numa calcita gigante. E a calcita é um potencializador de processos. E faz todo sentido, né? Porque pensa todos esses registros acumulados aqui. Quando eu entro ali, desperta um campo de ressonância poderosíssimo.
Poderosíssimo. A gente faz várias meditações de acesso lá, é tudo de bom. Enfim, sedimentos aqui, rochas sedimentares, ok? E desses dois juntos, vamos formar as rotas metamórficas. Como o próprio nome diz, metamórficas é de metamorfose. Então você tem a miscigenação, a mistura de sedimentares com magmáticas com outras intempéries climáticas, como um aumento de temperatura numa matriz rochosa, eh, outros sedimentos que foram trazidos por ali pela água, enfim, daí temperatura, pressão muda isso, o leito do rio começa a passar aqui, joga mais sedimento, tá. Então vai gerando um metamorfismo, que é essa capacidade mineral de se metamorfosear. Claro que isso não é o que está acontecendo no riozinho aí que passa na sua cidade, não é isso. A gente falou de milhões e bilhões de anos atrás, onde foram acontecendo toda a formação geológica do planeta, tá? Mas é assim que vai se formando. E esses são basicamente todos os minerais que a gente tem, tudo que a gente entende vem desses três tipos de rocha, basicamente. Tá? Muito bem. Eu digo basicamente porque tem algumas composições que vêm fora do espaço, como, por exemplo, meteoros, meteoritos, tectitos, que caem aqui, que também são abraçados pelo reino mineral e tal, tá? E aí, gente, eu tenho uma pergunta para a gente, para vocês, para refletir. Qual é a relação, então, que existe entre os quatro elementos e a formação geológica do planeta? Uma abstração aqui. Quais elementos vocês acham que faz parte da formação dos cristais, dos minerais, das rochas, das pedrinhas, dessa coisa toda que a gente conhece? Quais elementos fazem parte da formação disso daí? Beleza. E a nossa resposta é... Parará. Opa, é a pergunta vinha agora, né? Quais são os elementos relacionados? Tadã. Cara, fogo, né, gente? A água, né, gente? Porra, o ar e a terra. Como cada um desses interage? O fogão, mano, óbvio, temperatura. Já falou rochas magmáticas, tudo isso. A própria ideia do cadinho alquímico, né? O forno, a fornalha alquímica, aquela coisa acontecendo. A rocha, o quartzo não se torna quartzo se não tiver aquele fogão lá. Pensa o ponto de fusão e de ebulição de cada metal, de cada mineral. E está falando de temperaturas estratosféricas, né? Para a maioria dos minerais, pelo menos, né? E metais. E aqui a gente pode entender até a própria consciência se manifestando, essa força Agnis, né? O fogo primordial vindo ali trazer essa consciência. A água. A água, obviamente, está presente ali na maior parte das formações minerais, porque a água ele é um meio líquido que vai proporcionar o trânsito de fluidos. Então, transportes de minerais, um processo dissolvente, e o que acontece? Então, você tem ali um meio líquido repleto de silício e oxigênio. O que começa a acontecer? Sob determinada temperatura e pressão, as moléculas começam a se formar. Então, o oxigênio começa a se juntar com o silício, o oxigênio começa a se juntar com o silício, o oxigênio começa a se juntar com o silício, vai se formando. Para onde que elas vão crescer? Como que vai crescer? Depende daquele DNA cristalino, o eixo cristalográfico. E aí vai formando as pontas dos cristais, por exemplo, uma drusa de ametista, vai se formando aquele geodo, aquela drusa de ametista. Quando você abre um ovinho de ametista, pup, sai água de dentro. Aquela água que está lá dentro, o que aconteceu? Todos os componentes que tinham lá já foram utilizados. Todo o silício, todo o oxigênio foi extraído, já foi se fundindo, já foi formando aquela rocha, aquele cristal. E sobrou água e talvez algum componente ali no meio. E a gente vai olhar drusas que tem umas misturas, tem coisas no meio do caminho. Tá? Então, o meio, a água ela é essencial para a formação dos cristais. Assim como o ar. Por incrível que pareça, o vento interfere em algumas formações rochosas. E isso a gente consegue ver até hoje em dia nas próprias cavernas. Por exemplo, a gente está familiarizado com a ideia do estalactite, certo? Então tem estalactite vindo. E existe um evento chamado electite, que é quando aquele pipizinho que está nascendo de cima para baixo começa a nascer torto. Geralmente ali está tendo uma corrente de vento que vai orientando o acúmulo de minerais e vai formando na horizontal.
Então, o vento impacta nisso. Sem contar, o elemento ar também traz a ideia de pressão que se forma lá embaixo. E o ar também, ele também traz a questão de resfriamento, assim como a água. Então, de repente, está lá numa temperatura a 500 graus. Ocorre um movimento tectônico, uma trinca, e começa a entrar vento, ar. Isso gera um resfriamento. E aí para o crescimento de um cristal, ou modifica as condições, isso vai gerar um cristal que tem um tipo junto com outro, com outro. Estão entendendo como esse processo foi se transformando pelas movimentações dos quatro elementos? E o vento também tem uma questão de transporte de minerais, assim como a água. Então começa a ventar muito aqui, tem areia na superfície, essa areia se deposita num canto e aquele canto sofre um temperismo e ele se transforma em alguma coisa. E a terra, né, por fim, obviamente, né, os próprios minerais, os metais, os elementos químicos e a forma que tudo isso vai adquirir, a matéria-prima em si, né? Cada elemento da tabela periódica que a gente está falando aqui está contida aqui. Então, todos os elementos participam dessa grande alquimia na formação do reino mineral, dessa geologia, tudo isso. Tum, tum, tum. E o resultado alquímico disso hoje em dia é pam, pam, dado atualizado do MINDAT. Então, hoje existe atualmente 6.067 tipos de minerais catalogados e registrados, aprovados. 6.067. Tipo, a gente conhece o quartzo rosa, a galena, a turmalina e puta, acabou. Só falta mais 6.067 para a gente aprender. Louco, né? Ó, aqui é referência para todo mundo que quer. Não tem nada mágico, espiritual, cósmico, fenomenal, mas quem quer informação geológica é aqui, ó, MINDAT. Então, por exemplo, ai, silício arco-íris, que legal, é verdade ou não? Bota no MINDAT. A minha pedra, ágata rosa, existe? Bota no MINDAT. Vão tomar um monte de banho de água gelada, porque lá vai mostrar, não, isso é picaretagem, isso não existe, isso é produzido na China, e blá blá blá. Tá? Então procurem aqui que vocês vão ver que aqui mostra o que tem de fato. Mindate.org, tá ok? E aqui a definição, né, oficial do que é mineral. O mineral é um elemento ou uma composição química que naturalmente se cristaliza e que foi formado a partir do resultado de processos geológicos. Então, essa é a definição do que é um mineral. É um elemento ou uma composição química que naturalmente se cristaliza e é formado a partir de um processo geológico natural. Porque, olha, geológico, processos geológicos, porque hoje em dia tem um monte de gente que pega um monte de elemento químico, dá choque, muda a temperatura, bota na pressão e criam-se cristais novos. Hoje em dia, até na China, tem um negócio extremamente assustador, que eles estão reproduzindo quartzo branco em laboratório. É insanidade. Mas, enfim, é isso. Então, olha que louco, né? O tanto de pedrinhas que existem por aí, de tipos de pedra. E aí é que é interessante, né? Cada uma dessas minerais, né? O termo técnico é mineral. Cada espécie mineral desse, se a gente pensa que é um atributo dessa divindade, olha quanta coisa que tem disponível para a gente desenvolver. Panam. Poxa. Ah, beleza. E aqui é para a gente ter uma visão. Isso daqui 2020, não, ano 2000, esse daqui era o nosso quartinho da Macumba lá, ó, 2000. De lá para cá isso foi se transformando, né? Aí, ó, pedras separadas por cores. Ah, aqui, ó, eu vou proteger essa daqui para mostrar. Opa, ó, galera. Lá na frente a gente vai falar de pedras dos elementos. Isso daqui, ó, é uma opala de fogo de verdade. Isso aqui, ó. Essas aqui. Isso daqui, ó, essa coisinha marrom, meio amarelado, isso aqui é a ágata de fogo verdadeira. Que o pessoal pega a ágata, pinta de vermelho e vende aí no atacadão como ágata de fogo. Não é. Ágata de fogo é isso daqui, ó, vem do México, tá? Só para vocês verem qual que é de fato. Enfim. E o mais legal de tudo isso
Olha, com todas as cores, formas. Aqui a gente vai vendo toda aquela geometria cristalina. Olha isso daqui, ó, formato cúbico, calcita ótica, cor-de-rosa. Legal demais. Aqui, ó, spodumênio, que é a kunzita. Spodumênio verde, spodumênio rosa. Ó, as camadas aqui, ó. Talvez a rodocrosita seja formada como um processo sedimentar. Tá vendo que dá para ver as camadas aqui ó, de sedimentos na própria pedrinha? Olha, Pedro travou. É muita Mineral na pedra, tela. cara, muito mineral. O Pedro, Energia. Pedro não devia ter dado esse número para mim, cara. Você vai mandar montar, então, Agora uma tem que já estante montar os quadrados, a estante com os quadrados é, certos, né, pô? Você já para sabe colocar. bonitinho como é que tem que ser. É, já viu a tabela periódica que vem com os elementozinhos dentro? É, Pedro putz, voltou. sou louco para ter um negócio desse. Ó, o Pedro voltou. Depois eu edito Voltou. tudo. Pode ficar tranquilo, Pedro. foi mal, gente, caí aqui. O... Putz, qual parte que a gente parou? Pera, você estava falando com as pedras mesmo. Tem aquele monte de desenho. Eu acho Tá, que tava tava no. mostrando as fotinhas das pedras, né? Tava aqui, né? Isso. Tá, Isso. beleza. Então volta de lá. Tá, então, ó, daqui acho que o último era essa daqui, né? Que a gente falou, por exemplo, a pirita aqui, ó, que tem a forma dela na geologia é chamada de hábito, né? Então, ó, as piritas aqui tem o hábito cúbico, perfeito. É, aqui, ó, a monita, que é um fóssil que a gente vai conversar um pouquinho lá na frente, enfim. E para mim o mais legal de tudo isso, sabe o que que é? É isso aqui. Ah, não, tem aqui, ó. Eita, nós. Que eu tava conversando no começo, na próxima vida vamos trabalhar com penas, né? Porque olha, pensa carregar isso aqui para todo lado. E vamos que vamos, né? Mas o mais legal é o legado. A pirulita, bebezinha, não podia ver uma pedra que queria pôr na boca, né, filho? Vai. Tcharam. Ai, ai. Eu queria dar o nome dela de Celestita, mas todo mundo foi contra. E aí chamou ela de Naya, né? Eu fiquei pensando, pô, tem gente que chama Ágata, tem gente que chama Jade. Eu chamo Pedro, pô, não podia chamar Celestita? Enfim, né? Sabe que os pais não mandam nada, né? Então, enfim, muito bem. Agora eu quero trazer uma discussão aqui, cara. Qual é o alcance que nós podemos ter a partir do reino mineral na nossa magia? Quando a gente pensa no fogo, já falando do estado de consciência. Água, o envolvimento que a gente vai ter na nossa operação mágica. O ar, o conhecimento, óbvio, que é aquela pedra. E a terra, a realização, pôr na prática de fato a parada para ela acontecer. Tudo isso daqui vai interferir no alcance da minha magia, do meu poder ali de desenvolvimento. Variações de consciência, então, vão definir qual é o alcance que eu tenho em relação ao reino mineral. Se eu olho as minhas pedras lá apenas como pedrinhas, é um negócio brilhante, é bonito, às vezes até uma pedra falsa, ela é esteticamente muito bonita, tal, tal, tal. Se eu vou até aí, beleza, o meu alcance mágico vai até aí, pedrinhas. Agora, se eu entendo que elas também são é uma rocha, tem um processo geológico, são bilhões de anos, isso daqui é o registro histórico do planeta Terra. Uau, bacana. Agora, se eu entendo que isso passa tudo por uma metamorfose intensa, se tornam uns cristais que a gente trabalha, mano, tô entendendo que a gente está pondo camadas de consciência no olhar para a mesma pedra. Quando eu olho para esse cristal e percebo que a forma dele vem de uma estrutura geométrica perfeita, que existe uma matemática da evolução ali, pô, quando eu consigo transcender isso e olho para aquele cristal e entendo que existe um processo consciencial por trás disso, da criação, um manifesto ali, eu estou atingindo uma camada extremamente profunda. A partir disso, quando eu consigo olhar para uma pedra e entender que é um ser vivo,
dependente da forma, mas é um ser existencial. E aí eu consigo enxergar a divindade dele. Esse cristal se torna um Deva. Qual é a força consciencial que eu tenho? Imagina, eu estou pegando essa pedra, estou acessando aqui, ó, recrutando todos esses pontos, é uma coisa. Agora, se é só uma pedrinha, se é só, é um cristal bonito, tem uma ponta, é legal, entende? Então, o alcance que a gente vai atingir com a nossa magia com o reino mineral e cristal e tudo mais, é a forma, também é baseado na forma como a gente consegue ver e perceber esses seres. Óbvio que a gente só vai ter uma percepção concreta disso à medida que a gente executar. É o exercício prático que vai trazer para a gente todas as percepções de fato da coisa toda. E aqui eu criei um diagrama também interessante, bora lá. Uso desses cristais na magia. Eles têm duas vias de acesso. Aqui, o que, que eu estou querendo me basear? Tá, ok. Aqui é o seguinte, ó. Quando a gente está fazendo na via de descendente, aqui, ó, a consciência cósmica fala comigo. Essa consciência cósmica me leva para esse círculo aqui, que é quando eu me sensibilizo, eu recebo, eu troco, eu me envolvo por isso, por essa consciência que está vindo. Daí isso desce, eu entendo, compreendo, eu penso, eu racionalizo. E então eu executo, eu faço. Essa é uma via de acesso e de trabalho com a magia. Então, eu estou aqui, o Exu fala, eu sinto aquilo que o Exu está falando, eu paro, penso, estudo, analiso, me preparo e executo. Então, é uma via de acesso à energia cósmica vindo e eu pondo aquela pedra para trabalhar. Beleza. E agora tem outra via que é o contrário. Eu pego a pedra na mão. Eu quero, eu quero despertar o meu sol interior, meu poder pessoal, citrino. Então eu pego ele na mão. É a terra, é material primeiro. Aí eu vou estudar, vou entender o que que é esse citrino. O estudo vai abrir chaves que vai me ajudar a transportar a mim, a partir dessa prática, a um lugar de sensibilidade. E aí, naquele fluxo de sensibilidade, eu sou tocado pelo espírito cristalino. E aí, a magia aqui está acontecendo, entende? Então, existem duas vias. Geralmente, essa via de baixo para cima é a via pelos minerais. Então, turmalina, é, rodocrosita, turquesa, esmeralda, blá, blá. E existe essa via aqui, ó, que é a divindade se comunicando. Tem toda uma linha de estudo que são os quartzos mestres. Cada ponta de quartzo você analisa textura, geometria, numerologia, inclusões, desenhos, pontas, variações, matriz. A ponta em si, o corpo, tem um checklist imenso para você fazer num cristal, para você entender se ele é um cristal mestre ou não, e se sim, dependendo das suas características, que tipo de mestre que é. Então, quando a gente está falando do reino dos quartos mestres, eu entendo que é a própria divindade, a consciência cósmica vindo, querer trazer, falar, movimentar, manifestar alguma coisa aqui na nossa vida. E quando eu estou na minha busca de desenvolvimento, eu estou trabalhando aqui, ó, do mineral, os cristais base, as pedrinhas, subindo na consciência aqui, tá? Então aqui existe uma divisão dentro do reino cristalino bem bacana, tá? E aí a gente entra um pouco no assunto da aula aqui, como cristais no nosso altar e tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta da coisa toda até aqui, para daí a gente entrar nessa parte que daqui para frente, ó, faltam só 9 slides, é um terço, né, do que a gente tem pela frente, a gente está indo para a reta final. Alguma questão? Aqui do pessoal, por enquanto tá tudo ótimo. Pode seguir. Beleza. Então, bora lá. Uma das formas práticas, cristais no nosso altar. Eu elenquei aqui algumas situações. Primeira delas que eu pus aqui, pedras de instauração. Então, eu entendo que altar, ele representa um ponto de conexão entre eu e o divino.
é um local de culto, onde eu vou formatar uma composição energética ali. Então, quando eu penso a primeira pedra a ser colocada ali, com esse intuito, é uma pedra de instauração. Exemplo, quando eu iniciei meus estudos na bruxaria, eu tenho a minha pedra de instauração da bruxaria. Então, todas as minhas práticas, meus acessos, conexões, cada etapa do desenvolvimento da bruxaria, eu estava com a minha pedra de instauração. Aquela pedra que tem a capacidade de materializar o fluxo divino, eu instaurei essa força espiritual. Tenho pedras instauradas para as entidades espirituais específicas. Então, esse princípio de instauração achei extremamente válido e importante a gente começar por isso, quando a gente fala de colocar pedras no nosso altar. Eu posso pôr aleatoriamente, seria uma coisa, talvez, impulsiva ou infantil. Agora que a gente está vendo que existe toda uma tecnologia, um entendimento, uma ciência por trás, a gente começa a instaurar. Então, colocar uma pedra ali talvez não seja só, é uma pedrinha bonita. Existem muito mais camadas além disso quando eu ponho uma pedra no meu altar, beleza? Isso é muito semelhante, por exemplo, à ideia de Otá ou Okutá das tradições afro e tudo isso, que é a pedra onde você está assentando, ou seja, instaurando a força espiritual de um orixá, de um guia, de uma força, de uma potência. Tá? É justamente a mesma coisa. Então você vai, sei lá, no rio, você colhe e tal, um Otá com características específicas, num rito específico, e você traz soltar essa pedra para fazer o assentamento de Oxum, onde você convida a divindade a, entre aspas, a morar, habitar ou se manifestar, né, se materializar no plano aqui a partir daquela pedra. Então, isso é usado em muitas e muitas e muitas e muitas tradições. A gente pensa toda uma parte de taoísmo, por exemplo, tem todo um culto a Jade. A Jade é uma pedra de instauração da cultura, do poder, da força, da tradição, né? Então, cada lugar vai tendo a sua. Assim como os povos mexicanos, por exemplo, lá os incas, astecas, mas toda a parte, né? Não só o mexicano, que trabalha muito com a força da obsidiana, por exemplo, era uma pedra poderosíssima para instaurar a força dos sacerdotes. Tanto que o ferramental era utilizado, era feito de obsidiana. Uma faca cerimonial era entalhada, esculpida ali na obsidiana. Então, várias coisas do gênero aqui acompanham o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, a gente pode trazer essa prática para o nosso culto, para a nossa prática também. Existem pedras que vão representar o próprio elemento terra. Então, simples, flat, mas que traz aquela característica. Então, estou pondo pedras para representar o meu elemento terra. Exemplo, eu sou uma pessoa muito avoada, muito sutil, muito dispersa, muito isso. Preciso talvez trazer um aterramento, preciso aumentar o gradiente terra no meu campo vibracional, pessoal ou de prática, né, no meu altar. Então, eu posso pôr pedras que vão representar esse elemento terra. Pedras, daí, entre aspas, sagradas. Eu pus entre aspas, porque acho que nesse momento a gente já entendeu que existem 6.067 tipos de pedras que são sagradas, né? Entenderam que cada uma é uma centelha da divindade materializada. Eu pus pedras sagradas aqui entre aspas e exemplifiquei aqui como o quartzo mestre catedral. O catedral, a sua vibração espiritual é onde ele se sedimenta, onde ele se assenta, ele por si só é como se ele fosse o templo etérico cristalizado. Então, onde você põe um quartzo catedral e ativa, chama e acessa essa força, ele por si só instaura um tubo de conexão com o sagrado a partir dele. Então, é um dos quartzos mestres, assim. Entender a diferença do quartzo mestre é a própria energia divina que vai se manifestar ali na força do altar. Então, deixei isso como um exemplo aqui de uma pedra sagrada, né? E esse sagrado também vai servir para a questão de tradições, né? Exemplo, tem muito ali nos Andes, tem a questão dos crânios de cristal. Então, existem tradições que cultuam, trabalham com a informação dos crânios. Existem crânios ancestrais, crânios que são sagrados, né? Dentro de uma tradição, de uma casa, de um culto, que vai sendo passado. Então, também tem esse sentido de sacro, né? De sagrado dentro dos cristais. A própria ideia de pedra de escota, por exemplo, também, que era colocado no trono dos reis ali, na ocasião da coroação, ali toda a parte da Grã-Bretanha, que entra um pouco da mística de Arthur e tudo isso, tal, pedra de Jacó, que fio a escada, enfim. A pedra de escota tem todo
um contexto. Então, historicamente, existem várias pedras aí que receberam essa ideia de ser um objeto sagrado por si só. E vamos ter aqui pedras temáticas. O que quer dizer com pedras temáticas? Exemplo, eu vou para a Noruega e pego uma pedra do chão lá da mata, ou faço minha oferenda e tal, e trago essa pedra e vou colocar no meu altar de dedicação para Odin, por exemplo. Eu vou até o Egito, vou pegar um pouco de areia ou uma pedra ali do Egito, e tudo mais, e trago isso daqui para instaurar o meu, sei lá, minha firmeza, minha reza que eu tenho para Ísis dentro do meu culto. Então também são utilizadas pedras temáticas que eu posso trazer especificamente de locais específicos. Exemplo, vamos pegar a Opala. A gente tem Opala de fogo, que vem do México. Existe Opala dos Andes, que obviamente vem aqui dos Andes. Existe aqui no Brasil, em Pedro II, existe a produção de Opala brasileira. Então, é a única Opala que tem no Brasil. Então, carrega a força dessa terra. Existe as Opalas negras, que vêm da Austrália. Então, vamos pensar, o mesmo tipo de mineral, dependendo do local onde ele está sendo produzido, o nome é produzido, né? De onde ele foi produzido, extraído e tudo mais, ele carrega uma assinatura que a gente está chamando aqui de temática. Então, faz toda a diferença eu pegar um quartzo que eu peguei do Brasil, um quartzo da China, um quartzo da Austrália, um da Polinésia. Então, em algum sentido mágico, essa pedra faz diferença. Quando a gente analisa molecularmente, na essência, é igual, mas aquela pedra carrega uma egrégora local, tá? Então, isso tudo também pode ser levado em consideração quando a gente está edificando o nosso altar e a estrutura dos nossos cultos pessoais, ou enfim, quem aí é dirigente e faz os seus trabalhos também, né? Papá. E aqui, o reino mineral e os quatro elementos. Geralmente, quando a gente vai estabelecer um altar, de praxe ou habitualmente, a gente considera os quatro elementos, quatro direções, né, os quatro princípios. Então, partindo dessa ideia, a gente vai fazer um desdobramento aqui de como o reino mineral, e aqui eu pus reino mineral, não rochas ou pedras ou cristais, o reino mineral pode aí se conectar nesses quatro elementos, e a gente pode trazer isso para o nosso altar para fortalecer, potencializar e sedimentar uma energia. Eu acho que esse é um grande benefício do reino mineral. Quando eu trabalho com as rochas, é o elemento materializado. Então, eu consigo materializar ou trazer para perto de mim aquela força espiritual. Às vezes, um fogo, como uma consciência cósmica, parece muito abstrato e distante de mim. Se eu começo a meditar, por exemplo, com uma pedra de fogo na mão, uma ágata de fogo, se torna mais palpável, entende? Em muitos momentos do desenvolvimento da nossa prática, esse tocar na coisa facilita muito o nosso acesso e desenvolvimento. Então, vamos lá. Cruz de Gaia, quatro elementos aqui. Então, quando a gente pensa elemento terra, a gente está falando o que que eu vou usar aqui para firmar a terra no meu elemento terra? Pô, qualquer rocha, qualquer mineral vai representar ali, ok. E aqui também temos a parte dos metais que entram. Os metais eu não pus aqui especificamente, porque é todo um desdobramento de quais rochas, quais minerais são bases para a extração ou formação dos metais e toda isso daí na magia, na coisa e nos chakras, e é todo um desdobramento a mais. Ano passado eu fiz um bate-papo com o Tiago sobre isso, essa associação de rochas e cristais e metais e chakras e tudo isso. Ficou bem, 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 bem interessante. De repente a gente pode refazer esse bate-papo aí que foi bem legal. Enfim, então o que nós podemos trabalhar com isso daqui dentro do elemento terra? O como eu gosto de conduzir isso quando eu faço as minhas práticas e ensino a galera. Na terra, começa pelaquela pedra, pelaquele cristal que você tem maior afinidade. Maior afinidade. E eu já percebi muito isso na prática. Às vezes eu estudei uma pedra. Nossa, essa pedra faz isso, 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 isso. Nossa, eu preciso muito desse cristal. Quem de nós não leu livros e viu e falou, nossa, esse cristal que eu quero, uhul, preciso. A gente vai lá, compra a pedra e, gente, nada acontece. Porque às vezes você não tem afinidade nenhum com aquilo, não estabeleceu, não criou relação.
Quando a gente olha para o cristal e entende que ele é um ser, um deva, uma consciência, é você se tornar amigo de uma pessoa. Só que uma pessoa diferenciada, que tem características próprias. É como você consegue entrar no campo do cristal. Então, tem toda uma etapa de desenvolvimento aí para você conseguir conversar com as pedras. Então, começa por aquela que você tem mais afinidade. Ah, eu amo essa ametista que eu ganhei da minha avó. Legal. Começa com ela no seu altar. É a melhor ou a pior? Isso só você vai descobrir na sua prática, o que está dando resultado para você. Então, começar por uma que você tem afinidade é um caminho bem legal para você abrir a terra, tá? Mano, no ar são os mais difíceis. Pedras do elemento ar. Eu não consigo até hoje encontrar pedras que, por características morfológicas, geológicas em si, vão favorecer o ar. Tirando situações do tipo, você falar, você vai pegar uma pedra do topo de uma montanha onde venta muito, você vai pegar uma pedra de uma praia onde venta muito. Tirando situações dessa, eu não consigo estabelecer uma relação concreta ainda específica. Mas existem pedras que vão potencializar as características do seu ar, como por exemplo, pedras que vão favorecer a parte mental, tanto uma mente intuitiva quanto uma mente racional. Então, de repente, esses cristais podem favorecer aqui. Talvez até podemos fazer uma abstração para comunicação também. Pedras que vão desenvolver a comunicação. E aí eu vou usar uma propositalmente aqui, ó. Essa aqui, ó, água marinha. Água marinha não tem nada a ver com o elemento água. Ela só tem esse nome porque ela parece a água do mar verde e tem as azuis, e olharam e falaram, nossa, isso daqui é água do mar cristalizado, e foi batizado água marinha. Não é uma pedra de água, não é uma pedra do mar, não é uma pedra de necas de pitibiribas, sacou? Então, nomes fantasias é o que a gente mais tem quando a gente fala de pedra. Mais tem, mais tem, mais tem, mais tem, mais tem. Então, sempre prestar atenção nisso daí. Não é pelo nome que a gente vai escolher a pedra. É todo o estudo que a gente está conduzindo. Ou, por exemplo, você vai pegar uma água marinha para você pôr no seu quadrante ar, que eu quero desenvolver e melhorar minha comunicação. E essa pedra aqui vai trabalhar o laríngeo, que é a topzera do laríngeo, a água marinha. Beleza? Do foguinho, rochas vulcânicas, beleza? Ou pedras específicas também, como a gente comentou lá atrás. A ágata de fogo, a opala de fogo. Dentro do reino mineral, a opala de fogo é a pedra que o Devil elemental tem a força ígnea maior de todos dos reinos elementais. É o consciência elemental com maior gradiente de fogo materializado ali. Então, e olha que interessante, né? Vem do México, né? Ali todo um solo de obsidiana, peridoto, magmático forte ali. Aí a gente tem ágata de fogo e opala de fogo. Olha que coisa curiosa, né? Então, pedras específicas aí que vão despertar a força do fogo. E na água, aqui é onde a gente mais tem. Primeiro delas, a balone. Conhecem aquela concha? A balone é uma concha, né? Então, é emprestado para o reino mineral também. Assim como os corais, o âmbar. Aqui são elementos fossilizados, certo? O coral fossilizado, o âmbar, que é a resina de pinheiro fossilizada. E aí, gente, não é aquele pinheiro que você vai lá cutucar a arvorezinha do pinheirinho de Natal, que vai ser aquela seivinha lá, você fala, nossa, o meu âmbar é cósmico. Não, não. Aquilo é resina de pinheiro. O âmbar é a resina de pinheiro fossilizada. Fossilizada. Então, a gente não encontra em qualquer lugar. Ah, eu não vou lembrar nenhum deles agora, mas só tem 3 países do mundo onde existe a produção de fato do âmbar verdadeiro. Eu não vou lembrar agora. Nossa, gente, agora. Não lembro. Mas só tem 3. Então, só pra gente entender. Por isso que é caro, o valor agregado é complicado. Se tem bichinho dentro do âmbar ainda, multiplica-se muito o valor. Tipo Jurassic Park, sabe? Aquilo, a ideia é verdadeira. Existem vários bichos que ficaram presos na seiva do âmbar. Agora, cuidado, gente, porque às vezes a gente vai numas lojas aí, a gente encontra um monte de âmbar desse tamanho assim, com um escorpião dentro, que custa R$ 50. Atenção, spoiler, isso não é um âmbar, isso é fake resina com
sei lá o que que tá lá dentro, beleza? Bastante cuidado, muita falsificação. E virou moda, né? A questão do âmbar para criança, né? Colarzinho de âmbar, pulseira de âmbar, tudo isso. Antes de virar moda, já existia lá os antigos o estudo todo do âmbar. E depois se entendeu que o âmbar, ele em contato com a pele, como ele é uma resina, ele libera uma substância que a pele absorve aquilo e gera uma sensação de fato de bem-estar. Então, olha que curioso. Daí o pessoal pegou, estudou e aí começa a passar âmbar para os bebezinhos e tal, 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 tal. É bem, bem poderoso o âmbar. E também vamos olhar aqui para pedras específicas que de repente vão trabalhar o elemento água. Uma delas bastante interessante é a própria cornalina. A cornalina, quando ela é uma cornalina verdadeira, ela é encontrada em leitos de rios. Existem ágatas que têm água dentro delas. Você pega a pedra, você chacoalha assim, tem água. Você... Então, obviamente, são pedras que carregam uma potência de água muito forte. Agora, imagina uma ágata que tem água dentro, uma pedra que uma água que está lá há milhões de anos. Pensa os registros que a gente consegue acessar do nosso próprio campo, registros emocionais, trabalhando com uma água de milhões de anos. Então, por aí a gente vai desdobrando, né, a aplicabilidade na magia e na utilização no nosso altar aí com as pedrinhas, reinos minerais e tudo isso. Ainda aqui na água também a gente pode destacar a amonita, que é aquele caracolzinho que eu mostrei para vocês lá atrás. A amonita, alguns tipos delas é o fóssil do primeiro ser vivo marinho do mundo. A amonita, Nautilus, tudo aquilo, vem da amonita, um dos primeiros seres vivos, caramujos, né, marinhos, que se fossilizaram. E olha que coisa louca. Então, você trazer uma amonita para o seu trabalho, pensa no desdobramento de tempo e espaço que você consegue com ela. E a gente observa, ela é toda em gominhos, assim, como se fossem camadas. Cada uma daquelas camadas como uma realidade paralela, como uma linha de tempo. Dá para fazer muito trabalho bacana com esse cristal. Não é um cristal, né? Mas chamamos de cristal aí, porque é um empréstimo. E para a gente finalizar aqui, vamos só dar alguns exemplos de como a gente pode trabalhar com as pedras na prática, no dia a dia, dentro das nossas magias. Então, mandalas, disposição de cristais aos altares, carregar a pedra, meditação e enterrar os cristais também. Bora lá. Exemplos. Primeiro deles, mandalas. Aqui foi uma mandala que eu tinha feito recentemente, eu achei a foto no celular, eu falei, putz, eu vou usar essa daqui mesmo. Aqui era um pessoal que estava fazendo um curso de xamanismo para aprender uma técnica de jornada xamânica para você fazer os acessos e resgates dentro do xamanismo. E o pessoal, Pedro, que tipo de mandala que eu posso usar para fazer isso? E a gente fez uma composição aqui de cristais. Então, só ao centro que a gente tem uma ulexita, que é o chamado pedra TV, é uma pedra que você olha e ela mostra na superfície dela aquilo que está no fundo. Então, ela é o centro, que a gente vai carregar a energia aqui dentro dessa disposição de mandala para esse objetivo aqui. E aí a gente foi compondo toda a mandala, duas piritas, que são pedras poderosíssimas de expansão da consciência, fluorita para a gente trazer essa consciência para cá, dois heliodoros para trazer a energia dourada, né, energia sattva, para que a gente possa acessar um campo de verdade a partir da nossa projeção, dois topázios incolor para ampliar a capacidade do meu campo em acessar informações do outro lado, topázio azul e água marinha para eu conseguir trazer aquela informação, pedra da lua para eu acessar o campo onírico sem a resistência da minha mente, enfim, aí toda a composição que os cristais foram sendo utilizados aqui. Mas nós conseguimos fazer uma mandala para qualquer intuito, qualquer propósito que a gente for trabalhar. Disposição cristalina. Geralmente são colocados sobre os centros de força, mas eu achei uma imagem aqui que eu achei muito bacana. Essa daqui. Olha isso. Uma disposição de cristais. O que mais me chamou a atenção aqui é que é o seguinte: essa pedra é uma labradorita. Todas elas são labradoritas. E a labradorita é uma pedra muito poderosa para acessos mentais, acessos psíquicos, até mesmo os telepáticos, dependendo da sua prática. Eu achei muito legal a pessoa ter feito isso daqui. Provavelmente só fez para fazer um enfeite e tirar uma foto. Mas se vocês observarem qual é a mão que está essa disposição, a mão esquerda, a nossa mão do elemento ar.
Então eu falei, ou o cara que fez isso sabia muito do que estava fazendo, ou sem querer fez a foto e ficou aí. Mas eu achei bem bacana. Então, disposição de cristais, basicamente, é você reproduzir mandalas sobre pontos de força do teu corpo, onde você quer trabalhar a energia. Tá? Carregar pedra, né? Não importa a condição onde você esteja, sempre esteja com suas pedras. As suas pedras podem ser pedras de proteção, pedras que você esteja trabalhando o campo consciencial delas naquele momento. Então, no caso, isso daqui sou eu saindo da caverna, não aguentando mais nem me mexer, deitei ali no banco mesmo. E olha só, as pedras aqui sendo carregadas no meu saquinho de pedras clássico. Então, não importa onde você esteja, carregue suas pedras. Meditação cristalina, obviamente, posso sentar, buscar a minha forma de me conectar e entrar no fluxo. Qualquer uma daquelas duas vias que a gente conversou, né? A via em que eu trago energia de cima para baixo para sedimentar uma consciência, ou eu aqui buscando o acesso à divindade que existe dentro de mim e do cristal simultaneamente, né? Que por ressonância é ativado em mim. E enterrar. Aqui a gente pode fazer o seguinte: quando eu enterro alguma coisa dentro da bruxaria, da magia, como eu estudei, é você conversando ou pedindo alguma coisa para Gaia. Então, um exemplo, você pega um jaspe vermelho, que é uma pedra que traz vitalidade, agito na vida, movimento. Quando eu pego esse jaspe vermelho, trabalho com ele, medito com ele, carrego ele, me sintonizo com ele e eu enterro esse jaspe vermelho, é como se eu estivesse pedindo para Gaia, para a Terra, essa força, essa vibração na minha vida. Então, uma forma de praticar, de uma forma de magia com a Terra. Ou a gente pode ir para as cavernas e se enterrar, né? Porque aí é a própria imersão aí com o reino mineral poderosíssimo. Por fim, vou exemplificar aqui como a gente pode trabalhar com os cristais num altar, por exemplo. Aqui um altar temático para alguma questão. Então vamos pensar aqui, Geburá. Quero trabalhar alguma força do meu guerreiro, uma potência nesse sentido. O que que eu vou pensar? Exemplo, qual é o metal ali de Marte? Ferro. Beleza. Qual cristal tem na sua composição ferro? Essa é fácil. Hematita, óxido de ferro. Então, por exemplo, vou pôr uma hematita no meu altar. Mas eu posso trabalhar, associar ela à numerologia. Então, vou pôr 5 hematitas, por exemplo, que é o próprio número aqui da Sefira, certo? E aí vou trabalhar isso junto com uma tame que eu tenho, para direcionar esse fluxo que eu estou querendo trabalhar, ou uma energia combativa. E aí eu vou associar isso a outros elementos, vamos acender aqui uma vela vermelha para instigar essa força e trazer a força espiritual do fogo para tudo isso daqui que está rolando. Posso trabalhar com símbolos, enfim, para ir trabalhando e potencializando essa energia. Ou eu posso pegar no próprio cristal e eu posso desenhar o símbolo na minha pedra. Posso desenhar o símbolo na minha pedra. Isso é muito fácil fazer isso com esmalte. Tá? Dá para você desenhar com esmalte símbolo nas pedras. Algumas são mais fáceis, outras menos, mas dá para a gente fazer. Então, aqui só um exemplo de como o reino mineral, os cristais, a gente consegue utilizar ele numa prática de altar ou uma prática mágica. Como ele entra aqui de duas formas. Ou ele pode ser um auxiliar do processo mágico que eu estou fazendo, ou ele pode ser o elemento central, quando eu ponho um catedral e vamos todos sentar ali para fazer o acesso à divindade. O cristal pode ser o protagonista ou auxiliar àquilo que nós estamos fazendo no nosso intento mágico. Tá? E é isso, galera. É isso, é isso, é isso. Maravilha. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo. Ele fala assim: os cristais precisam ser recarregados energeticamente? Se sim, como faz para recarregar? Vou fechar até minha apresentação. Se você for olhar ele em todos os lugares do planeta Terra, todo mundo vai falar que sim. Eu vou falar que não. Se a gente parte do princípio que o cristal, ele é uma composição harmônica, perfeita, ele vibra. Simplesmente ele vibra o que ele é. A planta tá lá. A gente fala, pega a planta e faz o chá. Porque a planta tem um princípio fitoquímico nela ali. O cristal é a mesma coisa. A composição molecular está harmônica. O que acontece? Peguei esse cristal e pus em mim, trabalhei.
Agora, em 2 minutos depois, tem alguém ali. Se eu tiro essa pedra de mim e ponho no outro cara, em 2 minutos talvez não foi o suficiente de tempo para que o campo energético daquele cristal volte à sua plenitude. Entende? Então, quando eu estou falando de cristaloterapia, vou atender uma pessoa, depois vou atender outra, depois vou atender outra. Nesse sentido, eu preciso limpar o meu cristal. Automaticamente, eu energizo o meu cristal. A melhor forma de limpar e energizar é um bastãozinho de selenita. Acho que eu estou sem nenhum aqui para mostrar para vocês, mas é um bastãozinho de selenita. Você coloca no Oh. cristal. Isso, boa, Paulo. Boa. Bastãozinho de selenita. Paulo, fala Perfeito. alguma coisa para a câmera filmar você. Esse aqui que é o bastãozinho que ele está se referindo. Isso, perfeito. Você põe a sua pedra. Imagina que essa caneta aqui é o bastão de selenita. Você põe ela assim, ó, tink, em contato com o seu cristal ou próximo. Não tem problema. Tem todo um porquê que a selenita faz o que ela faz. A gente conversa isso depois. Mas a gente utiliza a selenita para harmonizar. Agora, estou com uma pedra da lua, vou fazer um rito para o meu feminino sagrado. No dia da lua azul, mano, pega a sua pedra da lua, vai lá e carregue ela com a força cósmica da lua. Óbvio, porque você está carregando aquela força dentro do seu rito. Não preciso energizar minha pedra na lua e no sol 2 dias na sacada para pegar luz e sol. Se estiver chovendo, não consigo usar meu cristal? Não, nada a ver, porque a pedra em si, ela já se auto-organiza. Molecularmente, ela vai estar instável. Nada que a gente vai fazer vibracionalmente vai romper a estrutura do cristal. Ao não ser com as turmalinas, que é um borosilicato complexo de alumínio com composição variável, que essa variabilidade na sua composição química faz com que impactos muito intensos possa desfarelar ela. Então, o impacto vibracional consegue sim romper a condição física morfológica da pedra. Nesse caso, você tem um impacto. Mas agora, todas as outras pedras, por via de regra, não há necessidade de ficar limpando toda hora ou energizando, a não ser que eu queira carregar com uma informação específica. Exemplo, eu vou para a praia. Tudo que é cristal que pode ir para água, rapaz, eu vou lá, lavo todo mundo, galera, vamos lá, curte essa água aí. É um amigo, sabe? Que você está indo lá curtir com os amigos, entende? Eu desenvolver uma relação, é super válido esse princípio de carregar os cristais. Tá? Então, todos os lugares vão dizer a regra, não, tem que limpar, tem que energizar. Sente, olha para sua pedra, pendula ele. O cristal precisa, não pendura? Faça suas mancias. Perceba se precisa ou se não precisa. Por vezes vai precisar, por vezes não. Mas, por exemplo, usei essa pedra, ela tá ali há uma semana na gaveta. Mano, não precisa fazer nada com ela, tá? Então, acho que... Tem uma outra pergunta da Valéria. Ela fala assim: se for pegar alguma pedra ou cristal direto da natureza, como é que ela pede licença e autorização para retirá-la? Olha, eu venho de várias escolas que vão falar que é sempre essencial e o universo funciona a partir da energia de troca. Então, o que você pode deixar de troca ali para você pegar uma folha da árvore, para você pegar alguma coisa dali, a areia da praia, uma conchinha sequer. Eu vendo uma linha tanto da parte de candomblé, quanto da parte de bruxaria, como da própria estudo dos cristais, de que sempre tem que estabelecer uma energia de troca ali. Então, isso vai da forma como você se relaciona com a coisa. Eu aprendi que você pode, por exemplo, oferecer 3 moedinhas, que você está pagando as forças dos guardiões, as forças espirituais do local. Outras pessoas vão falar, não, leva, por exemplo, uma maçã para você ofertar para os devas. Outras pessoas vão falar, se você é um mago, se você é um iniciado ou algo do gênero, você poderia pegar, por exemplo, um cabelo seu ou algo que é seu e você pode oferecer ali, porque tem a energia ali. Então, diversas formas, búzios, gemas que você pode oferecer ali para aquela força espiritual. Então, algumas formas, algumas formas. Eu sempre, quando vou pegar uma folha da árvore ou uma pedra da rua, eu, além da oferenda ou algo do gênero, eu sempre me apresento, converso.
Converso com o elemento. Com licença, salve sagrada árvore. Opa, salve o ponto de força da encruzilhada, os seus guardiões. Vou pegar essa pedra aqui, oferecer isso daqui, não sei o que lá. Eu sou o Pedro, vou fazer um trabalho de proteção. Vou usar essa pedra para firmar minha energia XYZ, blá, blá. Agradeço, axé, valeu. Então eu faço dessa forma. Mas existem muitas, muitas, muitas maneiras de fazer isso. E visões, tem gente que vai falar que você pode ir lá e pegar, outros vão falar, você traça o pentagrama de abertura daquele elemento, e aí você está inspirando a força do 5 na dominação, e aí pela dominação do elemento você pode mexer, pegar o que você quiser. Então tem correntes e escolas distintas que vão abordar esse assunto, tá? Joia. Tem uma pergunta do Gabriel. Se você pode dar alguns exemplos de cristais que são bons para colocar na mesa de trabalho? Não tem pedra boa para mesa de trabalho. A questão é, o que você precisa para o seu trabalho? Vamos sair do padrão e da regra. Eu trabalho com comunicação. Vou pôr uma água marinha que vai potencializar a minha comunicação. Eu trabalho com, sei lá, reiki. Beleza, de repente eu vou pôr uma malaquita, que é uma pedra poderosa de vibrações curativas. Eu trabalho com, meu, sou advogado, é pau espiritual em cima de mim o tempo inteiro. Vou pôr uma turmalina, um fumesito. Então, não é qual é a pedra que eu vou pôr no meu trabalho, é o que eu preciso trabalhar em mim ou no meu trabalho, que é a circunstância, e aí eu entendo e vou me organizar a partir daí. Beleza? Pelo menos eu vejo a magia e a coisa toda por esse viés, não é do tipo, meu, a cruz serve para todo mundo? Não. A pentagrama serve para todo mundo? Eu não sei. Então, o que que é bom, o que que serve para você? Qual é a sua necessidade? Quando eu penso cristais, quando eu penso trabalho espiritual, eu sempre penso por aí. Eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, Pedro, eu só tenho que te agradecer. Para o pessoal que está assistindo, pode falar. Peraí, Marcelo, peraí. Eu tenho um questionamento pro Pedro. Ele falou da parte química das gemas, né, dos minerais, mas e a própria composição? Será que ele tem alguma ligação em relação a essa questão dos elementos? Porque, por exemplo, você citou o caso da vulfenita, né, como um cristal que se conecta com os quatro elementos, né, a base dos quatro elementos. E se minha memória não me falha, ela tem muito chumbo dentro dela também, né? Isso também gera a questão da cor, não só o chumbo, acho que ela tem molibdênio também. Não lembro qual é o outro mineral. E quando a gente tem essa base, por exemplo, da fórmula química dela, a gente consegue extrapolar isso para os quatro elementos ou para alguma prática específica, né, alquímica talvez, ou o Thiago que entrou agora também poderia auxiliar nesse processo. Cara, eu sinto que a resposta é sim. Eu ainda não consegui catalogar matematicamente para poder dizer o azul é porque isso, sabe, o cobre que oxida, que forma malaquita, é uma pedra poderosa de cura. Algumas, tipo essa, são muito manjadas e fáceis de a gente abstrair a função, mas eu ainda não sei dizer se sim ou se não com toda certeza para todas elas, mas com certeza existem relações. Quando a gente pensa a própria safira e o rubi, por exemplo, duas gemas, né, que a gente fala aí muito, elas são num grupo chamado corindon. O que vai variar se ela é um rubi, se ela é uma safira, é a quantidade de cromo que tem dentro dela. Então, quando é super bombada do cromo, se eu não me engano, ela vira o rubi. E quando ela é fraca, ela vai ficando mais azulada, roxeado e vira a safira. Olha como é interessante isso. A própria família, o grupo, vai se organizando de acordo com a quantidade do mineral. E é assim que vai tendo todas as escalas. Exemplo, você pega a família do quartzo, ela é imensa, que são os silícios, silicatos. Então você tem o quartzo normal, tem todos os tipos e colorações de quartos e quartzitos. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala de uma ágata, ela é um tipo de quartzo. Quando a gente fala de um ônix, é um tipo de quartzo que é um tipo de ágata. Você vai falar do olho de tigre, é um tipo de quartzo. Entende? Então, você tem vários, vários, vários. E o acréscimo dos elementos químicos é que vai dando esse direcionamento. Como se essa parte química fosse a programação do computador, saca? Então, eu ponho um elemento ali, ele vai puxar aquilo para um lado, para o outro.
até literalmente, né, na forma do cristal. Quando a gente pensa a forma quando ele vai criando, o elemento pelo seu peso atômico, ele vai puxar mais a molécula por um lado e por outro, e aí vai dando o eixo de crescimento dela, né? Então, com certeza tem essas relações, sim. Eu ainda não consegui catalogar o suficiente para eu ter uma resposta concreta, assim, sabe? Fora do intuitivo. Perfeito, obrigado. Então, agora, só vou avisar que dias 15, 16, 17 de novembro a gente vai ter o simpósio Sofia e nesse simpósio eu vou estar dando o curso de Teurgia com os Anjos e depois dessa aula do Pedro eu vou sentar para conversar com ele porque tem os incensos de cada um dos anjos e agora eu estava vendo pelas arrumações que ele mostrou aí, eu acho que eu vou separar depois umas pedras e vou pedir para o Pedro levar para vender lá que eu acho que vai ser massa demais, galera. Então, façam as inscrições assim, simposiosofia.com.br. Não percam, porque esse ano vai estar um negócio assim fora do normal. Cara, vai ser praticamente um único ritual de 3 dias, com vários professores que vão ensinar um monte de eh, técnicas a respeito de iniciação de verdadeira vontade, de meditação, para você focar em quem você é, o que você está fazendo nesse planeta e como é que você vai desenvolver isso para o resto da vida. Pedro, eu só tenho que te agradecer, cara. As palestras daqui, os melhores você sabe, a gente adora quando a pessoa fala assim, o olhinho brilha. Quando a gente sabe que a pessoa ama o que faz, né? E você é um cara que é fantástico, maravilhoso aqui no seu conhecimento, ainda sua especialização profana em pedras e mística em pedras, então te faz um cara único, mano. É um prazer e uma honra ser seu amigo. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, eu só tenho que agradecer ao Pedro por compartilhar com a gente esse conhecimento que tem com ele, né? Acho que aprendeu bastante com as pedras que compartilham tudo conosco, né? Então a gente tem que ter esse processo e espero encontrar todo mundo lá no Simpósio Sofia para conversar com o Pedro, conversar com a gente, realizar muito o ritual e ter um pouco mais de contato, né? No Simpósio Sofia passado, o Pedro levou uma infindável coleção de gemas e só de estar perto já é maravilhoso. Você poder tocar, ainda adquirir, é algo que eu recomendo. O do simpósio, eu estou preparando, eu tenho 3 galões de quase 100 quilos cada um de pedra que está vindo. De tudo que é melhor e mais fantástico, maravilhoso do universo cristalino que eu consegui do ano inteiro. Eu tô para trazer isso e vou levar lá no Sofia. Então se preparem, se vocês querem ver coisa multidimensional do infinito do universo cristalino, vai estar lá. Maravilhoso. André Correia, suas considerações finais. Bom, como vocês já disseram, né? O Pedro é fera demais. Acho que a maior referência que eu conheço de cristais sobre o assunto, de extrema competência. Conversar com ele é fantástico, é uma enciclopédia do assunto, né? E ter acesso a ele lá no Sofia vai ser incrível. Já fiz inclusive minha encomenda para ele hoje mais cedo. Ah, né? E falando, inclusive, das pedras temáticas, né? Na hora que você citou isso, acho que hoje em dia são as que mais tem no meu altar, assim. Uma que alguém trouxe para mim de um templo de Bridget de Portugal, né? A Susan que me trouxe algumas da Inglaterra, que são da mesma natureza das pedras que estão dentro do círculo interno do Stonehenge. São essas que hoje ficam no meu altar, né? E ouvir você falando, trazendo essa porrada de informações, assim, enriquece ainda mais a relação que a gente tem com esses seres, cara. Valeuzão por hoje e vejo vocês lá no Sofia. Beijo para vocês. Aí, galera. E para vocês que estão acompanhando a gente, esse foi um episódio especialíssimo que vai estar no ar e, de novo, 15, 16 e 17 de novembro. Faz simpósiosofia.com.br. Eu acho que o primeiro lote já está esgotado, a gente já está no segundo lote, então corre que vai ter um negócio maravilhoso. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.